pessoal, aqui é o professor Micael e eu estou trazendo agora o comentário da questão de número 22 do nosso simulado Mix de revisão para a prova do Enem 2015. A questão diz o seguinte: Isaac Newton propôs a lei da gravitação universal que possui a seguinte equação: F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre R ao quadrado, em que F é a força de atração gravitacional, G é a constante universal de gravitação, que tem esse valor aqui, ó, entre parênteses. M1 e M2 são as massas dos corpos envolvidos e R é a distância que separa os referidos corpos. Essa lei pode ser enunciada como? Você tem aí 5 maneiras diferentes de como enunciar a lei da gravitação universal. Vamos dar uma lida em 2 delas. A letra A diz assim: dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional ao quadrado de suas massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Vamos ler a letra B ainda. B diz assim: dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Pessoal, o que na verdade a gente tem que entender, a gente quer saber qual é a relação de proporcionalidade que existe entre a força e a massa, entre a força e a distância que separa esses corpos. A ideia é: a proporção é direta entre massas ou é inversa? A proporção é direta entre a distância ou ela é inversa? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro ganhar um pouco de espaço aqui para poder fazer as seguintes observações. Eu quero fazer 3 observações e a primeira diz o seguinte: ó, se uma grandeza A ela for, por exemplo, diretamente proporcional a uma grandeza B, quando eu digo diretamente proporcional, eu estou querendo dizer o seguinte, que A dividido por B vai dar um valor constante, ou então que A é igual a K vezes B, onde esse valor de K é chamado de constante de proporção. A outra observação é a seguinte: se uma grandeza A ela é diretamente proporcional à grandeza B e à grandeza C, quando eu digo diretamente proporcional, eu estou dizendo que a razão entre a grandeza A e o produto das grandezas B e C, isso vai dar constante, ou que A é igual a K vezes B vezes C. Ok? Então, quer dizer, se ela é diretamente proporcional a B, então A é K vezes B, onde K é a constante de proporção. Se ela é diretamente proporcional a duas, ela é diretamente proporcional ao produto delas. A terceira e última observação diz o seguinte: ó, se uma grandeza A ela é inversamente proporcional a uma grandeza D, o produto entre as grandezas A e D ela é constante, ou então A é igual a K dividido por D. Feitas essas observações, a nossa equação vai ser compreendida de maneira muito prática. Considerando que G é a tal constante de proporção, nesse caso, a constante de gravitação, pela observação feita, a gente pode dizer que a força é diretamente proporcional à massa 1 e à massa 2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses corpos. E seria esse o enunciado feito na letra D. Diz assim: dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas, olha aqui, ó, diretamente proporcional às massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Sendo essa a alternativa correta, a questão de número 22 tem resposta letra D de Deus. Assim a gente encerra
mais uma questão. E se você gostou do vídeo, curta esse vídeo e divulga também nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não deixe de fazer comentário e de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja um aluno inscrito. Um abraço, professor Micael, e até a próxima questão.